Como nós vimos aqui, nós aplicamos as propriedades para centralizar os nossos elementos, para fazer um alinhamento, para definir a sua direção. Agora, como que nós trabalhamos com a disposição entre os itens? Por exemplo, eu quero que o meu item 3 fique na parte de cima, o item 2 fique no meio e o meu item 1 fique na parte de baixo. E se aplicar também na horizontal. Então, agora nós vamos ver a disposição entre os itens. E para fazer a disposição entre os itens, nós vamos usar também as propriedades Justify Content e Align Items, mas só que desta vez nós vamos usar os valores Space Around e também Space Between. Então os nossos itens por padrão vai ficar na tela desta forma, e agora nós podemos usar propriedades Justify Content e aplicar um outro valor que é Space Around. Então a partir deste momento os nossos itens ele vai sofrer um espaçamento e ele vai aplicar aí um espaço entre eles, por isso que chama Space Around, ou seja, um espaço ao redor dos nossos itens. Então podemos ver que ele vai se dividir de forma automática, sem precisarmos definir a porcentagem desse espaçamento. Então ele mesmo vai fazer o cálculo e vai aplicar esses espaçamentos, tá ok? E temos também outro valor que nós podemos aplicar no Justify Content, que é o Space Between. Então, a partir deste momento, ele vai aplicar um espaçamento entre eles. Todos os nossos elementos vão ficar no canto e vai colocar um espaçamento entre esses itens. Isso independente da quantidade de itens, de elementos que nós temos na tela. Ele vai fazer um cálculo e vai aplicar esse espaçamento entre eles. E se nós aplicarmos agora um Flex Direction Column, ele vai aplicar da mesma forma, mas só que desta vez será na vertical. Então, o Space Between, ele vai colocar um espaço entre eles. Então agora vamos aplicar na prática isso para nós fixarmos ainda mais o que nós estamos aprendendo. Então aqui no nosso código eu vou voltar para o row, vamos sempre começar do básico e depois nós vamos adicionamos os outros valores. E agora nas propriedades Justify Content, eu simplesmente vou apagar essa outra propriedade aqui, depois nós vamos aplicar ele. E agora eu vou colocar o Space Around, que é o valor que nós aprendemos agora. Então podemos ver a partir deste momento que o nosso layout, que os nossos itens, ele ficou totalmente distribuído. Ele aplicou aqui um certo espaçamento do lado esquerdo aqui do nosso item e também do lado direito. Ele somou também com o espaçamento do item 2. Então por isso que esse espaçamento entre o item 2 e o 1 ficou maior do que o item 1, porque aqui não temos outro item do lado esquerdo para aplicar também o espaçamento. Então por isso que ficou esse espaçamento em volta deles. E agora nós podemos também aplicar o Space Between. Between significa entre, então é o espaço entre eles. Então podemos ver que agora os nossos itens ficou totalmente no canto do navegador e aplicou um espaçamento entre eles. Você, quando for desenvolver algum site, você vai usar muito esta propriedade também. E agora vamos inverter aqui a posição, vamos colocar o column. Então podemos ver que agora aplicou as propriedades na vertical e colocou espaçamento entre eles. E vamos mudar também este valor para vermos o exemplo. Vamos colocar Space Around, então espaçamento em volta deles. Então podemos ver que já foi aplicado o espaçamento entre eles.